Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando aqui mais uma aula para o nosso curso, né? E feliz demais porque a gente tem tido um resultado muito bacana, as pessoas têm trazido testemunhos para a gente dessas aulas, dos ensinos, do quanto isso tem sido bom para elas estarem estudando junto conosco a palavra de Deus e com certeza os resultados eles vão aparecer espiritualmente falando, né? Quanto mais a gente mergulha na palavra, mais isso vai sendo transformador para nós, vai sendo realmente algo que vai mexendo no nosso interior. Esse é o intuito das aulas, esse é o intuito de estudar a palavra de Deus, esse é o intuito do nosso coração para cada um de vocês que tem acompanhado o canal. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, né? Como o pessoal fala, ativa o sininho para que você saiba, né, o momento em que eu postar um novo vídeo, uma nova aula, você possa então estar acompanhando a gente aí e não perdendo a sequência das aulas. Essa escola que a gente está gravando essas aulas, ela foi dada na nossa igreja local o ano passado, foi 1 ano e meio de curso, onde nós podemos, junto com alguns alunos que estavam ali conosco em sala, a gente pôde desfrutar desses ensinos e a gente pôde discutir sobre eles e a gente pôde aprender um pouco mais. Eu costumo dizer que nenhuma aula realmente é igual a outra, né? Então, graças a Deus que o Espírito Santo ele está sempre nos ensinando dia após dia. Então, os alunos que estiveram conosco lá têm acompanhado também essas gravações, porque cada hora que a gente ministra essa mesma aula, o Espírito Santo nos dá algo novo, nos dá um entendimento mais apurado sobre a mesma passagem. E eu tenho certeza que hoje, com essa aula, não vai ser diferente. Eu tenho recebido, assim, realmente uma graça muito boa da parte de Deus para ministrar essas aulas e como isso me alegra, né, em estar estudando e podendo compartilhar com vocês desses assuntos que são tão importantes na nossa caminhada cristã. Então, bora lá. Quem está acompanhando aí, aula após aula, essa aula nossa é a aula 9, né? É a 9ª aula, né? A aula 9. Essa lição a gente vai falar um pouquinho sobre 3 tipos de batismo que a palavra nos mostra, né? O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A palavra descreve esses 3 tipos de batismos e a gente vai entender um pouquinho sobre eles. A aula passada a gente falou sobre a salvação, né? Sobre a Páscoa e eu fico muito feliz porque a gente tem vindo, né, numa sequência de assuntos que trazem justamente uma continuidade. Perdão, a aula 7 foi sobre salvação, a aula passada, a aula 8, foi sobre arrependimento e remorso. Por isso que eu dou a sequência com essa aula sobre o batismo. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que se arrepende, depois que ela é salva, ela entra nesse processo de arrependimento, ela não tem outra atitude a tomar a não ser fazer com que o batismo seja a concretização daquilo que ela creu. Então, o batismo, ele é quase que, na minha opinião, algo instantâneo para a vida do cristão, né? Então, a partir do momento que você creu em Jesus, que você recebeu essa salvação, a primeira coisa a ser feita como atitude de quem creu é se batizar, ter o batismo nas águas. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse batismo e sobre os outros 2 batismos, que é com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que essa aula, ela tende a ser esclarecedora em alguns aspectos também da nossa vida cristã, e por isso que eu falo para você, não deixe de assistir até o final, acompanhe o vídeo até o final. Muitas vezes as aulas têm sido divididas em alguns vídeos, porque o meu celular, como eu gravo bem caseiramente, se vocês podem perceber aí, eu tô na minha casa, e eu gravo com o meu celular, e o formato do meu celular gravar esses vídeos são em média de 23 minutos, né, cada vídeo. Então, eu vou gravando, o próprio celular vai dando os cortes, e aí depois eu posto no YouTube de acordo com a sequência dos vídeos aí, tá bom? Então, meu conselho para você, assista todos os vídeos até o final,
dependendo da quantidade de vídeos que dá, 2, 3, 5, né? Tem aulas aí que deu 8, 7 vídeos, né? Nós temos uma aula sobre primícias, dízimos e ofertas que já tá gravada aí no canal, que eu postei, foi uma das primeiras aulas que eu postei, e bem antes de decidir gravar, né, a escola toda, que ficaram em 11 vídeos, então te aconselho a ter um pouquinho de paciência, mas assistir todos os vídeos até o final para que o teu entendimento seja completo sobre cada um dos assuntos, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. O meu versículo base, eu sempre falo que eu deixo um versículo base para que a gente possa ter um norte no nosso estudo, e hoje o nosso versículo base está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11, que vai falar sobre esse assunto do batismo. João Batista, né? João o Batista, na verdade, porque o Batista aí vem de batismo, né? Então, João, o que batizava, disse essas palavras, que a gente vai meditar nela um pouquinho hoje, tá? Então, capítulo 3 de Mateus, versículo 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Quem fala esse versículo, quem narra essa história é Mateus, mas ele está falando de um personagem que aparece na história da humanidade como alguém totalmente diferente de tudo aquilo que havia se visto até aquele momento, que é João Batista, né? E ele faz essa declaração justamente sobre aquilo que ele estava começando a fazer ali em Jerusalém, né? Que era chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas ao arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Se você volta alguns versículos aí no capítulo 3 de Mateus, você percebe essa fala de João Batista chamando o povo ao arrependimento. Por isso que a sequência da aula 8, que é sobre arrependimento e remorso. Se você não assistiu a aula 8, volta um pouquinho para o vídeo aí, volta, assiste a aula sobre arrependimento e remorso, para você poder entender o que a gente vai estar falando aqui nessa aula. Mas então João Batista, ele chama o povo ao arrependimento, chama o povo a essa decisão de confissão de pecados e de então batismo, de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, que nesse momento ainda não estava declarado, mas ele diz com todas as letras que o reino de Deus estava próximo, que era justamente a chegada desse Messias, a chegada de Jesus ao reino, né, estabelecendo o reino. E ele fala também que esse arrependimento era justamente para que as pessoas mudassem a forma de pensar de acordo com esse reino que estava chegando. Conforme eu falei semana passada na outra aula, só reforçando aqui, então a palavra arrependimento no grego, que tanto João Batista quanto Jesus, quanto os discípulos, quando eles falam arrependei-vos, o que eles estão pedindo é mudem a mentalidade de vocês, mudem a forma de pensar de vocês. É isso que essa palavra ela tem como ideia, ela tem como sentido, não tem como ideia como o remorso, e sim como uma mudança realmente de mentalidade, de atitudes, né? Então o que João Batista está dizendo aqui é: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos começar aí abrindo o entendimento para nós sobre o que essa passagem quer dizer, né? Quando João Batista começa a pregar essa palavra no deserto e batizar as pessoas ali no Rio Jordão, João Batista estava impulsionado pelo próprio Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A palavra diz que ele era desde o ventre da sua mãe Isabel, ele já era cheio, porque ele seria aquele que prepararia
o caminho de Jesus, ele seria aquele que seria o precursor da pregação de Jesus. Por isso que João Batista aparece justamente nessa época, nesse período da história, em que justamente Jesus estava chegando para ser apresentado ao mundo no seu ministério, na sua vida, como Filho de Deus. Então João Batista começa essas pregações ali no deserto e mais precisamente ali na região de Jerusalém e do Rio Jordão, pregando esse arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Que ele estava dizendo assim: Jesus está chegando, o Messias, o Salvador, aquele que vai trazer a restauração das nossas vidas, aquele que vai trazer salvação para nós está chegando. Então mudem a mentalidade de vocês, mudem a forma de pensar de vocês. Era isso que João Batista estava dizendo. E ele diz assim: eu estou aqui batizando vocês simplesmente para o arrependimento. A atitude que eu estou tomando aqui com vocês, em chamar vocês ao arrependimento e ao batismo, está dizendo respeito exatamente a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de forma de vida, a uma mudança de atitudes de acordo com aquilo que Deus está pedindo de nós. Então é isso que João Batista começa a fazer ali. Então, a gente separa essa aula em 3 partes. Nós temos primeiro o batismo com água. E aí João Batista vai dizer que viria outro depois dele. Ele estava falando exatamente de Jesus que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos 3 tipos de batismo: batismo com água, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Nós vamos começar a entender primeiro o batismo com água. O que seria esse batismo? O que é o batismo com água? Quando a gente fala de água dentro da palavra de Deus, a gente automaticamente pensa em lavagem, né? Mas tem uma importância ainda maior, que é sendo a própria palavra. A palavra de Deus diz que a palavra é água viva, né? Que do nosso interior também sairiam águas vivas. Então, quando nós somos vivificados por essa palavra, a água, ela representa a própria palavra nos limpando, nos lavando, nos purificando, trazendo vida para nós. Então, a palavra de Deus, ela é comparada com a água. Então, conforme a gente vai bebendo dessa água, nós vamos sendo lavados, nós vamos sendo purificados. E por que então o batismo nas águas, o batismo com água, diz respeito a essa forma também que João Batista fazia ali no Jordão e que a gente entende como uma necessidade de lavagem, né? O batismo que hoje representa essa lavagem dos pecados do velho homem, né? Eu costumo dizer que assim, a gente tem a água e João Batista coloca que ele estaria batizando com água para arrependimento. Então, a água está ligada diretamente à lavagem e à palavra. Em consequência disso, o arrependimento acontece, que é o metanoel, né? A metanoia na nossa mente. Então, começa-se um processo de mudança de mentalidade. Então, água, arrependimento, e automaticamente nós temos essa mudança de mentalidade, ok? Então, esse batismo, eu coloquei ele como um batismo que o homem, ele mesmo pode fazer, ele mesmo pode passar por conta própria. É uma atitude exclusivamente minha, pessoal. Não depende de outra pessoa, não depende de Deus, não depende do Espírito Santo. Depende exclusivamente de mim e daquele que está me batizando, então, nas águas, né? Então, a primeira decisão é minha, de me arrepender, de decidir pelo arrependimento, de crer em Jesus como esse Salvador para minha vida. E depois que eu passei a crer, que eu entendi então a palavra e que eu comecei esse processo de mudança de mentalidade de mente, eu decido então por esse batismo com água que vai trazer essa lavagem. Esse batismo na água, ele tem uma representação no mundo espiritual de sepultamento. Isso mesmo. Né? Então, esse batismo com água, no mundo espiritual, ele diz respeito exatamente a uma morte. Morte para quê? Morte para minha vida de pecado, morte para minha vida sem Cristo, morte para minha vida carnal, morte para minha vida sem obediência a Deus. Isso que diz respeito a esse batismo. Então, quando eu decido pelo batismo nas águas, o que eu estou decidindo é: eu estou indo para a morte
de cruz. Eu estou indo para a morte igualzinha de Jesus, que morreu na sua carne, que morreu com os seus pecados, para que ele pudesse ao terceiro dia então ressuscitar. Quando eu digo que eu estou me arrependendo, que eu estou entrando no reino de Deus através do arrependimento dos meus pecados, eu passo então por esse batismo com água, dizendo que eu estou sendo sepultado com Cristo, que eu estou sendo mortificado com os meus pecados. O meu passado está ficando ali dentro da água, dentro do batismo. E quando eu levanto desse batismo com água, levanta uma nova criatura, levanta uma nova pessoa, debaixo de um arrependimento, debaixo de uma nova mentalidade que busca diariamente essa mudança de mentalidade. Então, o batismo com água diz respeito a esse sepultamento. Sepultamento do quê? E ressurreição do quê? Então, a gente pode entender o seguinte: quando eu sou mergulhado, por isso que o batismo, na minha opinião, segundo aquilo que eu entendo, ele precisa ser um batismo de imersão, que é o quê? Ser totalmente mergulhado nas águas. Ninguém é sepultado, ninguém é enterrado somente algumas partes do corpo. Quando a gente fala de enterro, quando a gente fala de uma pessoa ser sepultada, a gente fala do corpo completo dela. Então eu não posso dizer que eu morri e fui sepultado com Jesus se eu não me colocar inteiramente dentro das águas do batismo. Isso é uma representação no mundo espiritual. Isso é uma representação para o mundo físico, inclusive, para que as pessoas vejam qual é a atitude que eu estou tomando. Então, por isso que, na minha opinião, o batismo correto é o batismo de imersão, que é o batismo em que você é totalmente mergulhado nas águas. Não só aspergido água sobre você, não só o batismo molhando a sua cabeça, ou jogando água somente sobre a sua cabeça, ou parte do seu corpo. Não. Batismo é imersão, sepultamento por completo. Então, dos entendimentos do batismo com água é sepultamento. Sepultamento do quê? Morte do quê? Da minha velha natureza, do velho homem. Então, quando eu creio em Jesus, o que eu estou dizendo é: o meu velho homem, aquele homem que estava debaixo de uma mentalidade de pecado, uma mentalidade de escravidão, né? Nós falamos um pouco disso na aula sobre salvação, na aula 7, se você não assistiu, volta lá para você ver. Então, quando eu decido pela salvação que Cristo me colocou à disposição, me deu de graça, eu estou dizendo assim: eu vou sepultar a minha velha natureza, o meu velho homem, eu vou colocar esse homem sepultado nas águas. Então, quando eu decido pelo batismo com água, eu estou decidindo por esse sepultamento, pela morte de cruz junto com Jesus, por essa mortificação da minha velha natureza, do meu velho homem. É isso que eu estou, a primeira decisão que eu estou tomando. Tá lá na apostila. Se você tá acompanhando aí comigo, pode ir acompanhando aí na aula 9 que você tá vendo isso. Então, a primeira coisa é o sepultamento. Esse é o primeiro passo que acontece dentro do batismo com água. Sepultamento, morte. O segundo passo que acontece dentro do batismo com água é justamente a vivificação. Vivificação do quê? Se eu estou sendo sepultado com Cristo, a palavra diz que eu também tenho vida juntamente com ele na sua ressurreição. Então, a partir do momento em que eu sou deitado nas águas do batismo e eu então volto novamente dessa água, né? Quando eu sou tirado das águas, a palavra diz que o que está acontecendo comigo é um processo de vivificação, de ressurreição com Cristo. Aonde? No meu espírito. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, que eu sou mergulhada nas águas e mortificando então e sepultando então minha velha natureza, meu velho homem, quando eu sou levantado das águas depois do batismo, o que está acontecendo é o outro processo, que é o processo de vivificação, de estar vivo com Cristo, de estar sendo ressuscitado com Cristo.
Quando nós falamos sobre tudo isso, nós estamos falando de simbologia, nós estamos falando de fazer com que o reino físico e o reino espiritual, que nós vamos estudar um pouquinho à frente sobre esse assunto, entenda quais são as minhas atitudes, porque as minhas atitudes não podem simplesmente ser da boca para fora, elas precisam ter atitudes que condizem com aquilo que está acontecendo comigo. Então, quando eu decido pelo batismo nas águas, o que eu estou dizendo é, eu estou sendo mortificado com Cristo e eu estou sendo ressuscitado também com Cristo. Na sua morte, eu sou sepultado. Na sua ressurreição, eu sou vivificado. Eu estou novamente vivo, mas não vivo mais para minha vida anterior. Não estou vivo para minha vida de pecado. Eu estou vivo para uma nova vida, uma nova criação, uma nova mentalidade, uma nova vida com Deus. É isso que acontece no momento em que eu sou tirada das águas ali no momento do batismo com água. E a terceira coisa que acontece é esse resgate, né? Então, houve realmente se completou o ciclo de aquele que crê e é batizado para ser salvo. Então, eu entendo que através disso, Deus traz essa salvação para minha vida através do batismo. Porque a palavra de Deus diz, eu coloco bem embaixo aí já da apostila, Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra aqui está dizendo que existe duas etapas a serem cumpridas para que eu possa dizer que eu fui salvo. A primeira delas e a mais importante de todas é crer. Crer no quê? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, como aquele que pagou o meu resgate, aquele que pagou o preço pela minha dívida, aquele que fez o processo de redenção pela minha vida. Eu explico sobre redenção também na aula sobre salvação. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste que você vai entender. Então, quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o que eu estou dizendo é, eu entendi que ele foi o preço a ser pago pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. O próprio João Batista, ele diz um pouquinho acima nos versículos, se você tiver com a Bíblia aberta em Mateus 3, que foi onde a gente leu essa palavra, olha o que ele diz um pouquinho acima, no versículo 6, olha o que ele diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, assim, as pessoas, quando João Batista falava sobre esse reino de Deus que estava próximo, ele dizia que veria aquele que traria esse resgate, que traria redenção sobre a terra. Nós não temos ali a pregação inteira de João Batista, mas eu acredito que ele já vinha trazendo essa palavra, ele vinha trazendo as mensagens do Velho Testamento para que as pessoas entendessem que o reino de Deus, que a manifestação do Filho de Deus estava muito próxima, e realmente estava por vir aquele